Olá a todos. Tem alguém que não vi ainda, será? Que alegria, né? Que bênção esse dia. Que alegria ter vocês aqui. Olha que manhã que o Senhor nos concede, né? Ele está nos honrando. Amém? Deus está honrando a sua igreja, os seus filhos. Ele ama conceder boas dádivas a todos, principalmente, em especial, àqueles que o amam também. Eu tenho para vocês uma história incrível que eu gostaria de contar para vocês. Ela é uma história incrível, mesmo no sentido conotativo da palavra. Cadê o Douglas? Está escondido aí. Sai de trás da árvore, Douglas. Vem para cá, vem para o lado. Vem, quero ver você, Douglas. Tem lugar aqui, meu querido. Se você não está conseguindo visualizar bem, temos Bíblias também à disposição, se você quiser acompanhar a leitura. A gente pode mexer a sua cadeira se o sol estiver batendo na sua nuca, não tem problema. Sinta-se à vontade, um culto ao ar livre é com livre movimentação, né? Mas o sentido conotativo de uma história incrível, de uma história maravilhosa, né? Mas no sentido denotativo, ela é crível, ela é perfeitamente crível, ela é perfeitamente crível, você pode crer na história que eu vou te contar. E eu tirei essa história aqui da Bíblia, mais especificamente do Novo Testamento. A gente está fazendo um treinamento com vários irmãos, vários obreiros, um curso de homilética, e eu prometi para eles que eu ia fazer uma pregação praticamente sem falar. Eu ia só ler a Bíblia. Eu ia só organizar alguns versículos em sequência, montando uma estrutura homilética que tornasse a história compreensível e fácil de você fixar. Lucas, capítulo 2, nós vamos começar lá com Simeão. Jesus tinha 8 dias, os pais, conforme a lei do templo, Jesus, para fazer o que a lei ordenava. Lucas 2, versículos 25 a 34. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparastes diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e glória do teu povo de Israel. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Quem é Jesus? Conforme o texto diz, o Cristo do Senhor. A salvação de Deus. O alvo de contradições. Este é Jesus. Mas poucos dias antes, exatos 8 dias antes, estavam alguns pastores vigiando os seus rebanhos durante a madrugada, quando uma hoste de anjos aparece para eles com um impacto impressionante. Você já imaginou uma hoste de anjos aparecendo com você no meio da noite, no campo, pastoreando ovelhas?
e aquelas luzes e aquelas coisas, e alguém aparece na sua frente para conversar com você, deve ser algo de tirar o fôlego. E em Lucas 2, do 9 ao 14, nós lemos: E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais. Eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Quem é Jesus? De acordo com esse texto, Ele é o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Durante seu período aqui na terra, vivendo como Filho do Homem, Jesus Cristo realizou diversos milagres. Apresentou diversos sermões e discursos. E impactou eternamente a vida de muitas pessoas. Seus feitos ecoam até hoje. As suas obras e lições continuam a impactar a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo, 2000 anos depois. E todos nós precisamos nos perguntar: quem é Jesus? Eu separei 3 passagens de impacto, de relevância eterna para todos nós, e eu gostaria de compartilhar com vocês 3 passagens bíblicas ainda. Então, para ajudá-los a construir essa resposta de quem é Jesus. A primeira passagem, vem lá de Lucas também, ela se dá no início do ministério de Jesus, bem no comecinho do seu ministério. E lá em Lucas, Jesus prega na sua própria cidade, onde ele cresceu, Nazaré. Lucas 4. Os judeus tinham suas sinagogas espalhadas por toda a Judéia, por toda a Galiléia, por todo Israel. E nas sinagogas, no sábado, eles se reuniam para adorar a Deus, para cultuar a Deus. E era lido um trecho das Escrituras Sagradas. Então Jesus chegou lá e entregaram na mão dele: tá, leia aí o profeta Isaías. Tá bom, ele abriu o rolo e achou essa passagem. Então Jesus, no poder do Espírito, logo depois de ter sido batizado, logo depois de ter ficado 40 dias no deserto sendo tentado, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu
a Escritura que acabais de ouvir. Quem é Jesus? Ele é o enviado pelo Espírito do Senhor. Ele é o Messias, como ele declarou. Eu sou o Messias. Logo no princípio do seu ministério. Muitas pessoas pensam que Jesus guardou isso para o final. Ele não guardou, não. Ele declarou logo no início do seu ministério quem era e por que veio, ao que veio, qual era seu propósito. Ele veio como enviado do Espírito do Senhor para ser o Messias, o Cristo. A segunda passagem já ocorre lá no meados do seu ministério, ainda em Lucas. Jesus silencia o vento e o mar. Em Lucas 8, os versículos 22 até 25, nós lemos: Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Quem está com sono aí? Pode dormir durante a pregação, não tem problema não. Depois peça para alguém contar essa história para você. Sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a Jesus, despertaram-no dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou, e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Quem é Jesus? Eu posso te dizer nesta passagem: Jesus é maior que a criação. Ele é o próprio Criador. Em João 1:3, nós lemos que tudo foi feito por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é Criador e o dono de todas essas coisas que seus olhos podem contemplar. A terceira passagem que eu queria mostrar para vocês vem lá do finalzinho do seu ministério. Quando Jesus ressuscita Lázaro. Em João, vamos mudar um pouco de evangelho. João, capítulo 11. Nós vamos ler do 21 ao 27, do 34 ao 35, do 39 ao 45. Eu vou ler, vocês vão acompanhando aí. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Ora, Jesus tinha sido mandado chamar porque Lázaro, seu grande amigo Lázaro, estava doente. E Jesus já havia curado muitos enfermos. E as irmãs de Lázaro mandaram chamar Jesus. E ele se demorou ainda por mais 4 dias. E chegando lá, Lázaro já havia morrido há 4 dias. Mas antes, quando ele recebeu a notícia, ele disse para os apóstolos: não temam. A doença de Lázaro não é para a morte, mas é para que se manifeste a glória de Deus. E quando chegou lá, Marta veio desesperada, e disse: se estivesses aqui, não teria morrido meu irmão. É verdade. É verdade. E Jesus declarou: teu irmão há de ressurgir. Então ela disse: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição,
no último dia, quando Deus chamar todos os seus justos para estar com Ele na eternidade. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E perguntou Jesus a Marta: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus se aproximou daquele túmulo e chorou. Jesus chorou. Ele não está insensível aos nossos problemas, às nossas dores, aos nossos sofrimentos, às nossas perdas. Cada perda que eu ou você temos é uma perda para Ele também. Ele também chora quando nós choramos. Mas Jesus ordenou, Ele agiu. Ele não ficou apenas chorando e nem lambendo suas próprias feridas. Ele agiu e ordenou: tirai a pedra. Então lhe disseram: mas mestre, já cheira mal, já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Jesus faz uma oração em voz alta, olhando para os céus, invocando o Pai, para que todos entendam que Ele era um enviado de Deus. E que Ele não estava ali fazendo as coisas por si mesmo, mas como um propósito divino. Tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Creram nele. Ele fez este milagre para que crescem nele. Quem é Jesus? Eu te digo de acordo com esta passagem bíblica. Jesus é a ressurreição e a vida. Quem é este enviado por Deus, a quem até a criação se sujeita? E ele fala com o vento se aquieta. Ele fala com as ondas e as ondas param. Quem é esse, capaz de ressuscitar uma pessoa morta há 4 dias? Para concluir, este é Jesus. Jesus, que vocês estão conhecendo agora, talvez, pela primeira vez, após pregar, após ensinar, após curar muitas pessoas, após amar intensamente as pessoas e até ressuscitar pessoas, foi perseguido, foi torturado, acusado injustamente, foi morto por crucificação, mas ele ressuscitou. Ele foi traído numa quinta-feira à noite, entregue e julgado na madrugada de uma sexta-feira, foi
pendurado num madeiro nessa sexta-feira, foi sepultado no final da tarde dessa sexta-feira, depois de agonizar horas numa cruz. Mas no terceiro dia, no primeiro dia da semana, ele ressuscitou. Em Lucas 24, 1-9, nós temos a história das mulheres que foram até o sepulcro para embalsamar o seu corpo, para cuidar, para pôr aromas, para que aquele corpo durasse mais tempo sem se deteriorar, sem se degenerar ali. Então, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Quem é Jesus? Alguém capaz de ofertar sua própria vida e reavê-la pelo poder de Deus que estava com ele todo o instante. Antes, no mesmo dia, depois de ter ressuscitado, eu vou ler mais uma passagem, mas antes de lê-la, nesse domingo, nesse primeiro dia, no cair da tarde, os discípulos estavam reunidos lá no cenáculo, os 11, Judas Iscariote já havia se enforcado, e outras mulheres e outros discípulos estavam lá reunidos. E, aliás, eu falei os 11, mas eram 10 só, porque Tomé não estava junto. Jesus aparece no meio deles, do nada. As portas fechadas, janelas fechadas, todos eles com medo, porque o seu mestre tinha sido morto, perseguido. Eles estavam com medo. E Jesus se põe no meio deles e fala: tenham paz. Fiquem firmes. Só que Tomé não estava ali. E quando Tomé chega mais tarde, eles contam esse episódio que Jesus apareceu para eles. Ele fala: mas como? Como pode? Como assim? Isso é incrível. Eu não posso crer a não ser que eu o veja. Eu não posso crer a não ser que eu toque no seu lado, nas suas chagas, nas suas feridas. Então Jesus reaparece 8 dias depois. João 20, 26-29. Passados 8 dias, outra vez estavam ali reunidos os seus discípulos, e agora, desta vez, Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio de todos e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na do meu lado. Olha nos olhos de Tomé e diz: não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu, Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste?
Bem-aventurados os que não viram e creram. Nós somos bem-aventurados. Quem é Jesus? Senhor nosso, Deus nosso, que nos diz: Renato, não sejas incrédulo, mas crente. Jesus me olha nos olhos e clama: Renato, não sejas incrédulo, mas crente. E ele olha nos seus olhos e diz a mesma coisa para você. E antes de voltar ao Pai, de subir aos céus, ele deixa um ensinamento, uma lição, uma ordem, um mandamento para os seus discípulos. Em Mateus 28, 18 a 20, nós lemos o finalzinho do Evangelho de Mateus. Poucos minutos, horas antes de ele subir aos céus diante de todos. Ele diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, até o fim dos tempos, até o final da sua vida, eu estarei com você. Em Marcos 16 diz assim, o autor acrescenta que ele disse nesse mesmo momento, ele falou assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem é Jesus? Esse é Jesus, o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o Salvador, o Príncipe da Paz, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida. Quem é Jesus? O meu convite para você, nesta manhã maravilhosa que Deus nos concedeu, é que você reflita. Quem é Jesus para você? Se você já crê que Ele é o seu Senhor, se você já foi batizado nas águas por imersão, para a remissão dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para receber o Espírito de Deus habitando dentro de você, tome posse disso e declare isso ao mundo. Seja testemunha da sua fé. Se você até hoje ainda não tinha ouvido essa história completa, e se você não tinha construído a sua fé, e não tinha compreendido quem era Jesus, mas se você crê hoje, nós temos água em abundância. Você pode vir até mim e nós vamos fazer o seu batismo hoje. E você pode ser batizado, se você crê de todo o coração. A história está contada. E essa história não vai ser mudada. Ela só vai ser contada de novo. E contada de novo. E contada de novo. Até aquele dia em que Ele há de voltar para levar a sua igreja para a eternidade com o Pai. Você não precisa ter formação em teologia, você não precisa parar com seus vícios e hábitos nocivos que você tem, você não precisa de nada disso para conhecer, crer e ser batizado. Deixa que Deus trabalhe em tudo isso depois. Mas se você crê de todo o coração, nada, absolutamente nada, pode te impedir de nascer de novo hoje. Tá bem? Esse é o meu convite. Para encerrar, né,
Eu gostaria de agradecer todos os que compraram essa ideia da organização desse evento, que compraram a ideia de fazer esse culto ao ar livre, os de estarem aqui, você que está aqui, você comprou a ideia de participar conosco, os que colaboraram, carregando cadeiras, trazendo pãozinho, cortando queijo, fazendo café, fatiando, e vão estar aqui durante o dia todo, desfrutando dessa irmandade maravilhosa. Eu quero te agradecer e dizer, ofereça isso ao Senhor. Ele tem feito muito por todos nós. Prazer estar com vocês, servir ao lado de vocês, é um prazer.